Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Hoje nós vamos tratar do tema História da Microbiologia. No ano de 1665, o cientista inglês Robert Hooke observou uma fina fatia de cortiça em seu microscópio rudimentar e declarou que as menores unidades estruturais da vida eram pequenas caixas ou células. Mais tarde, Hooke observou células individuais em um microscópio mais aprimorado. Apesar do microscópio de Hooke ser capaz de mostrar células grandes, não tinha resolução suficiente que lhe permitisse ver claramente micróbios. Contudo, a descoberta de Robert Hooke marcou o início da teoria celular, a teoria de que todas as coisas vivas são compostas por células. O cientista amador Anthony von Leeuwenhoek construiu mais de 400 microscópios extremamente simples e rudimentares de lente única. Através dessas lentes, Leeuwenhoek foi a primeira pessoa a observar micro-organismos vivos. Entre 1673 e 1723, Leeuwenhoek descreveu os pequenos animálculos que visualizou através de seus microscópios. Embora a existência de criaturas muito pequenas, invisíveis a olho nu, tenha sido especuladas há muitos anos, foi somente com a invenção do microscópio que sua descoberta tenha sido ocasionada. Até a segunda metade do século XIX, muitos cientistas e filósofos acreditavam que formas de vida poderiam surgir espontaneamente da matéria morta, processo este denominado de geração espontânea ou abiogênese. As pessoas acreditavam que sapos, cobras e ratos poderiam se originar do solo úmido, moscas surgiam de estrumes e larvas poderiam surgir de cadáveres em decomposição, ou seja, a vida surgia por meio da matéria bruta e inanimada. Assim, no ano de 1668, o biólogo italiano Francesco Redi iniciou trabalhos para derrubar a teoria da abiogênese, demonstrando que larvas não eram geradas de maneira espontânea. Redi fez um experimento enchendo 2 jarras com carne em decomposição. A primeira foi deixada aberta, o que permitiu que as moscas depositassem ovos na carne, que posteriormente se desenvolveram em larvas. A segunda jarra foi selada. Assim, as moscas não conseguiam entrar em contato com a carne do frasco e então nenhuma larva apareceu. Mesmo com esse experimento, os defensores da geração espontânea não se convenceram do experimento de Redi, argumentando que a força vital presente no ar fresco era necessária para que ocorresse a geração espontânea. Redi realizou novamente o experimento, mas dessa vez cobrindo o frasco com uma fina rede. Assim, o ar era capaz de penetrar no frasco, mas impedia que as moscas entrassem e depositassem seus ovos. Como Redi previu, nenhuma larva apareceu na carne dentro do frasco, embora o ar estivesse presente. Embora os experimentos de Redi tivessem abalado fortemente a teoria da geração espontânea, alguns cientistas acreditavam que os pequenos animálculos vistos por Leeuwenhoek eram muito simples e poderiam sim surgir a partir de materiais não vivos. A geração espontânea dos micro-organismos ganhou força em 1745, quando o naturalista inglês John Needham fez experimentos aquecendo caldo de galinha e caldo de milho e colocando-os em frascos vedados. Isto não impediu que em pouco tempo estivessem repletos de micro-organismos. Assim, Needham reforçou a ideia de que os micro-organismos geravam espontaneamente. 20 anos depois, o italiano Lazzaro Spallanzani propôs que os caldos do experimento de Needham foram contaminados com os micro-organismos do ar após estas serem fervidas. Spallanzani colocou o caldo nutritivo em frascos e os vedou, e somente após a vedação que este foi fervido, e como esperado, nenhum micro-organismo se desenvolveu nos caldos. Needham rebateu o experimento afirmando que com a fervura e lacre dos frascos houve a destruição da força vital. Assim, a teoria da geração espontânea continuou sendo validada pelo fato de que não havia oxigênio suficiente nos frascos lacrados para o desenvolvimento dos micro-organismos. O médico e biólogo alemão Rudolf Virchow desafiou a teoria da geração espontânea afirmando que células vivas surgiam apenas de células vivas pré-existentes. Como ele não podia provar cientificamente os argumentos sobre sua teoria, a credibilidade sobre a geração espontânea continuou até 1861, quando o cientista francês Louis Pasteur, enfim, conseguiu provar a teoria da biogênese com seus experimentos. Pasteur provou que micro-organismos estão presentes no ar e que podem contaminar soluções estéreis, porém, o ar não origina micro-organismos. Seus experimentos consistiram em encher vários frascos que tinham abertura em forma de pescoço curto com caldo de carne, e então ferveu o conteúdo. Alguns frascos ele deixou abertos, outros ele lacrou imediatamente após a fervura. Os frascos abertos logo se contaminaram e os lacrados permaneceram isentos de micro-organismos. A partir daí, Pasteur fundamentou que os micro-organismos presentes no ar eram responsáveis pela contaminação da matéria não viva.
Continuando seus experimentos, Pasteur colocou caldo de carne em frascos com pescoço longo e dobrou os pescoços dos frascos formando uma curvatura em formato de S. Logo após, o conteúdo dos frascos foi fervido e resfriado. O caldo de carne no interior dos frascos não se contaminou mesmo após meses da fervura. Esse modelo criado por Pasteur permitiu que o ar entrasse no frasco, mas o pescoço curvado impedia que os micro-organismos entrassem em contato com o caldo nutritivo. Alguns desses frascos estão em exposição no Instituto Pasteur em Paris até os dias atuais. Eles foram selados e não mostram sinais de contaminação mesmo depois de 100 anos após o experimento de Pasteur. Assim, Louis Pasteur concluiu que os micro-organismos estão presentes na matéria não viva, como objetos sólidos, em líquidos e no ar. Pasteur também demonstrou que a vida microbiana pode ser destruída pelo calor e que existem maneiras de bloquear o acesso dos micro-organismos do ar a meios nutritivos. Os experimentos de Pasteur formaram a base das técnicas de asepsia, que previne a contaminação por micro-organismos. Os estudos de Louis Pasteur e Robert Koch proporcionaram um rápido avanço na microbiologia, principalmente entre os anos de 1857 a 1914, período que ficou conhecido como a Idade de Ouro da Microbiologia. Durante esse período, muitos foram os avanços na microbiologia. Por exemplo, grande parte das doenças tiveram seus agentes causadores descobertos. O papel do sistema imunológico também foi evidenciado na questão da prevenção e cura das doenças. Foram desenvolvidas técnicas de cultivo de micro-organismos, como criação do meio sólido, e técnicas de microscopia foram melhoradas. Pasteur também foi responsável por esclarecer o motivo do azedamento do vinho e da cerveja de mercadores franceses. Pasteur descobriu que as leveduras eram responsáveis por converter o açúcar em álcool na ausência de ar, processo esse conhecido por fermentação. A deterioração do vinho e da cerveja ocorria pela contaminação por bactérias que, na presença de ar, convertiam o álcool em ácido acético, que é o vinagre. Pasteur propôs realizar o aquecimento do vinho e da cerveja para matar as bactérias que estavam contaminando as bebidas. A este processo deu-se o nome de pasteurização e hoje é utilizado para evitar a deterioração do leite e de algumas bebidas alcoólicas. Mais de 2 décadas antes de Pasteur provar a teoria da biogênese, o médico húngaro Inácio Semmelweis já havia demonstrado que médicos que não faziam asepsia das mãos antes de realizar partos eram responsáveis por transmitir infecções às mães. Semmelweis percebeu que nas salas de parto onde as parteiras realizavam os procedimentos, a incidência da febre puerperal era baixa. Já nas salas de parto onde os estudantes de medicina realizavam os procedimentos, a incidência da febre puerperal era alta. Semmelweis associou a alta incidência da febre puerperal aos estudantes de medicina que realizavam necrópsias e depois iam realizar partos sem fazer asepsia das mãos. Assim, Semmelweis instituiu a prática de lavagem das mãos para médicos e estudantes de medicina com solução de cal clorada antes dos partos. O resultado desta prática foi a queda nos índices de mortalidade materna, assemelhando-se às estatísticas das clínicas obstétricas onde as parteiras realizavam os partos. Mas, apesar dos bons resultados, as condutas de Semmelweis foram contestadas e rejeitadas por seus superiores. Um ano antes de Pasteur refutar a teoria da abiogênese, o médico cirurgião inglês Joseph Lister, ciente dos trabalhos da asepsia de Semmelweis e do trabalho de Pasteur relacionando os micróbios com as doenças em animais, começou a tratar as feridas cirúrgicas com uma solução de fenol, conhecida por matar bactérias. Esse procedimento reduziu a incidência das infecções e morte. Consequentemente, foi adotada rapidamente por outros cirurgiões. Suas descobertas provaram que os micro-organismos provocam infecções em feridas cirúrgicas. Joseph Lister é conhecido como o pai da cirurgia moderna. Apesar do rápido avanço na área da microbiologia, foi somente em 1876 que o médico alemão Robert Koch teve a primeira evidência que bactérias eram responsáveis por causar doenças. Tanto Koch como Pasteur estavam em uma disputa para descobrir o agente causador da doença do antraz, doença esta que estava dizimando os rebanhos de gado e ovelhas da Europa. Robert Koch descobriu a presença de bactérias em forma de bacilos no sangue de bovinos que haviam morrido de antraz. Assim, Koch conseguiu isolar a bactéria a partir do sangue de animais doentes. Contudo, esse fato ainda não era suficiente para provar que a presença daquela bactéria era a causadora da doença, e não um simples efeito da doença. Para provar sua teoria de que a bactéria era o agente causador da doença, Koch injetou a bactéria em camundongos saudáveis e viu que logo eles desenvolviam um antraz.
Ele coletou o sangue do animal doente e, após injetá-lo em outro animal sadio, verificava que logo desenvolvia a doença. Koch isolou a bactéria do sangue desses animais experimentais e descobriu que as amostras continham a mesma bactéria, que mesmo após várias transferências de um animal para o outro, ainda era capaz de causar a doença. A partir de então, Koch criou um conjunto de ideias que ficaram conhecidas como postulados de Koch, que associavam o micro-organismo a uma doença específica. De acordo com os postulados de Koch, o mesmo patógeno deve estar presente em todos os casos da doença. O patógeno deve ser isolado do hospedeiro doente e cultivado em cultura pura. O patógeno obtido da cultura pura deve causar a doença quando inoculado em um animal de laboratório suscetível e saudável. E o patógeno deve ser isolado do animal inoculado e deve ser necessariamente o organismo original. Os postulados de Koch foram de grande importância para o entendimento das doenças infecciosas, pois associavam causa e efeito de uma determinada doença. Com isso, Koch e seus seguidores conseguiram descobrir os agentes causadores das principais doenças infecciosas de seres humanos e de animais, e assim levaram ao desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para as doenças, bem como a sua prevenção. Robert Koch foi o primeiro a conseguir isolar o agente causador da tuberculose, doença esta que era responsável por grande parte das mortes na época que Koch realizava seus experimentos. As pessoas na época ainda suspeitavam que a tuberculose fosse contagiosa. Koch conseguiu isolar a bactéria responsável pela doença, hoje conhecida como Mycobacterium tuberculosis, e por suas contribuições a respeito da doença, Koch recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1905. Apesar dos postulados de Koch terem grande importância para o entendimento das doenças infecciosas, existem algumas exceções que devem ser ressaltadas. Primeiramente, que alguns micro-organismos necessitam de meios de cultura muito específicos para seu crescimento. Existem bactérias que não crescem em meios artificiais. Um exemplo é o agente causador da sífilis, a bactéria Treponema pallidum, e a bactéria causadora da hanseníase, Mycobacterium leprae. Alguns patógenos também só conseguem se multiplicar no interior de células, como é o caso dos vírus e rickétsias. Existem situações em que o hospedeiro humano desenvolve uma doença que apresenta sinais e sintomas específicos que estão associados a determinado patógeno. Contudo, outras doenças podem ser causadas por diferentes patógenos que geram os mesmos sintomas, como, por exemplo, a infecção urinária. Outra exceção aos postulados de Koch é que o mesmo patógeno pode causar diferentes doenças e sintomas. Por exemplo, a presença da bactéria Streptococcus pyogenes pode causar dor de garganta, escarlatina e erisipela. Antes de Koch escrever seus postulados e receber o Prêmio Nobel de Medicina por seus feitos em relação ao entendimento das doenças infecciosas, o médico inglês Edward Jenner iniciava seus estudos para descobrir um meio de proteger as pessoas de uma doença, denominada de varíola, que matava milhares de pessoas na Europa. Jenner observou que uma jovem que trabalhava na ordenha de vacas não contraía varíola porque já havia estado doente de varíola bovina, uma forma mais branda da doença, e assim Jenner coletou raspados das feridas provenientes das vacas. Então, ele inoculou esse material raspado das vacas em um menino de 8 anos de idade através de pequenos arranhões que haviam em seu braço, utilizando uma agulha contaminada. A partir desses arranhões, formaram-se bolhas e em poucos dias o menino estava com uma forma amena da doença. Depois, ele se recuperou e nunca mais contraiu nem a varíola humana e nem a varíola bovina. Sabemos hoje que tanto a varíola humana quanto a bovina são causadas por vírus. A semelhança de ambos os vírus é tão grande que a presença dos vírus da varíola bovina foi capaz de induzir imunidade contra ambas as doenças. Após o estabelecimento da relação entre uma doença e seu agente etiológico ou agente causador, a microbiologia focou em descobrir substâncias que pudessem matar o micro-organismo causador de determinada doença sem causar danos ao animal ou à pessoa que estivessem infectados. Damos o nome de antibiótico ao grupo de substâncias químicas produzidas naturalmente por fungos ou bactérias que são capazes de matar ou inibir o crescimento de outros micro-organismos. Existem também substâncias químicas que realizam o mesmo e que são produzidas em laboratório, ou seja, são medicamentos sintéticos. Nesse sentido, Paul Ehrlich, estudante de medicina, foi o primeiro cientista a pensar em uma substância que pudesse eliminar o patógeno sem causar danos ao hospedeiro. E assim, no ano de 1910, após testar inúmeras substâncias que pudessem realizar tal feito, Ehrlich encontrou uma substância denominada salvarsan, um composto derivado do arsênico que foi utilizado no tratamento da sífilis.
Até o final de 1930, muitos outros medicamentos sintéticos foram desenvolvidos, dentre eles as sulfonamidas. Anos mais tarde, o médico e bacteriologista Alexander Fleming observou que suas placas de cultura bacteriana haviam sido contaminadas com um fungo, e ao observá-las, verificou um estranho padrão de crescimento das bactérias ao redor do fungo, que formavam um halo ao redor, como se este estivesse liberando algum composto no meio capaz de inibir o crescimento bacteriano. O fungo ficou conhecido como Penicillium crisógeno e a substância produzida por este fungo foi chamada de penicilina. A penicilina é um antibiótico produzido naturalmente por um fungo e, após testes clínicos, ela começou a ser produzida em larga escala no ano de 1940. Atualmente, contamos com uma diversidade de antibióticos e quimioterápicos. Apesar da microbiologia ter avançado bastante nos últimos anos, nada impediu que os micro-organismos se tornassem resistentes aos antibióticos, que antes faziam efeito. Recentemente, cientistas encontraram cepas de Enterococcus fecalis e Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina, o que mostra que infecções bacterianas podem se tornar intratáveis com antibióticos. A busca por novas substâncias capazes de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos é intensa nos laboratórios de pesquisa de todo o mundo. Contudo, encontrar alguma substância capaz de realizar tal feito sem causar danos ao hospedeiro ainda é um grande desafio a ser vencido, pois todas as substâncias encontradas passam por testes de toxicidade, e nesses testes que as substâncias são validadas como seguras ou não para uso em seres humanos e animais. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou, deixe o seu like, deixe um comentário se você tem alguma dúvida, compartilhe essa aula com os seus colegas e não deixe de se inscrever para você receber as notificações das próximas aulas. Obrigado por ter ficado comigo até o final e até mais.